Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando aqui agora, o podcast da Última Linha é um podcast onde a gente fala de empreendedorismo, né? E a Última Linha é a linha mais importante no DRE de qualquer negócio, que é a linha do lucro. Estou aqui mais uma vez com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Du. Estamos aqui mais um dia. Com certeza, hoje, olha, já tivemos uma aula antes do podcast começar aqui. Eu já estou impressionado aqui, né? É empreender na dor mesmo, né? É Esse verdade. daqui, né? Esse é Esse literalmente um empreender na dor, né? Estamos aqui com meu amigo Sérgio e o Eduardo, e eles vão falar um pouquinho, né, sobre o Doutor da Dor, onde todas as pessoas hoje têm esse problema, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. E às vezes a dor você nem sabe de onde vem, né? Hoje a gente viu, né? Você falando, como que pode? Eu tô tendo dor, a dor tá aqui, mas tá refletindo ali. Como pode, né, Edu? Top, né? Vamos tentar entender isso, né? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, né? Ao Eduardo, ao Vlad e a Última Linha aí. Obrigado. Você deu o espaço, o tempo, para a gente poder falar um pouquinho sobre a empresa Doutor da Dor aqui no Brasil, né? Então, bom, meu nome é Sérgio, sou advogado, especialista em marcas e patentes e direito empresarial. Foi aonde, há 4 anos atrás, conheci o Sensei Abe, né? Brasileiro, naturalizado japonês, reside no Japão há 30 anos. Quando ele veio para mim, ele veio para que eu pudesse fazer o registro de marcas e patentes dele. E aí eu descobri a técnica que ele vem trabalhando já há 20, quase 30 anos. E a partir daí eu falei, poxa vida, isso tem um mundo amplo dentro do nosso país, porque a nossa população, não só a população brasileira, mas a população mundial, hoje em dia, mais de 60% tem dores crônicas e agudas. Mas eu não vou falar um pouco de mim, eu acho que tem que apresentar o Abe Sensei, que é o cara que desenvolveu a técnica para transtorno de dor crônica e aguda. Legal. Ok, então primeiro gostaria de agradecer, né, ao Eduardo, ao Vlad, Última Linha, né, que eu acho que é extremamente importante essa parte do empreendedorismo, porque eu acho que a primeira dor que todos têm aí é a dor no bolso, né? Dor no bolso. Dor no bolso eu não consigo, não, mas alguma ajuda nós podemos dar aqui. O Dr. Sérgio está aqui, já vem me acompanhando. Uma coisa do empreendedorismo que eu sempre tenho passado, porque também tenho empresa, uma holding, né, no Japão, eu tenho passado para o empresário japonês, mas eu acho que isso cabe para todos, que existe uma importância muito grande, por exemplo, que eu tenho algumas empresas que querem vir empreender no Brasil. E para isso, o que eu tenho dito sempre a eles a primeira coisa, a estrutura que você precisa no Brasil é você ter uma contabilidade e o jurídico forte. Isso é o que eu aprendi aí ao longo de 25 anos, mais ou menos, que eu tenho feito essa parte também de empreender para poder auxiliar o próximo com uma dor física, eventualmente uma dor psíquica, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Mas eu acho que, em cima de tudo isso, né, empreender é necessário. Sim. Filantropia é muito bom, mas o empreendedor, o empresário, aquele que quer realmente fazer isso, tem que pensar no seu negócio, tem que ter uma questão, né, bem sadia. Isso não quer dizer que você não tenha que ficar assim, apertando muito, eu acho que assim, apertando muito as suas economias e não fazer, por exemplo, um empréstimo. Muitas vezes isso para a empresa, né? Eu não sou expert nisso, mas eu venho vivendo tudo isso. E meu avô, aí que ele veio para o Brasil aí bem no início, né, do século, aqui para o Brasil e tal, ele sempre tinha falado que a questão é como você enxerga o investimento, o empréstimo e a dívida. Dívida é uma coisa, o empréstimo é outra, o empreendimento e o investimento é outra. São coisas assim, são distintas, né? Não vim aqui para falar muito disso, mas na verdade, se eu ficar falando só do que eu faço, vai ficar até chato, porque assim, eu sou extremamente técnico quando eu for falar isso, porque isso já vem de você, mim, né, né? para eu poder, então começa a ficar muito chato, né, para quem é da área da saúde, ele interessa porque o que eu faço hoje? Eu vou fazer uma palestra, vou fazer um workshop, eu coloco lá, como tirar a dor de uma pessoa
independente de quanto tempo ela está, em 15 minutos. Então, muitas vezes, leva até menos que isso. Mas existe um processo, como todo outro, né? Empreender também é um processo. Então, a gente tem que enxergar que, às vezes, nós estamos em eu considero tudo isso como ciclos. Então, vamos supor, eu apresentei o meu projeto para um município. Então, a gente tem aquela coisa, poxa vida, o município ele não quis mais renovar contato comigo. Eu enxergo isso como um ciclo. E um ciclo de aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Então, se você errar, é o preço do conhecimento. Exatamente. Então, você tem que entender que aquilo, não que seja um erro, mas isso ele faz parte do começo, do meio e do fim. Né? E o fim, ele já traz um recomeço. Sim. Né? Então, o que eu poderia, nesse pouco tempo, né? Quem sou eu, né? Não tenho MBA, não tenho nada, né? Meu MBA é da vida. Eu fui pro Japão aí com 21 anos de idade, que eu terminei a faculdade em 92, no Brasil. E aí, no outro ano, a minha mãe me deu uma passagem só de ida pro Japão. Falou assim, o seu presente de formatura é esse. Agora você, né, pode tomar, né, você vai entender do jeito que você quiser, né? Mas foi uma grande oportunidade que eu tive, sabe? Porque, assim, poderia ter ficado no Brasil, poderia. Mas naquela época, eu tinha muitos colegas que iam para Inglaterra, vai para França, fazer os cursos que era moda na época. Só que nem sempre dá para fazer isso, porque é década de 90, 92, então a economia do país ela não estava tão assim, porque tinha acabado de sair do plano Collor. Sim. E o plano Collor ele quebrou todo mundo, inclusive meu pai. Então isso não é uma peculiaridade minha, isso foi o país foi assim. Sim. Então nós temos que entender dessa forma, né? Então daqui, Já. aí eu vou passar para Já trouxe vocês dicas aí. valiosas aí já, né, Vlad? Já falou sobre empreendedorismo aí, ó. Já, Eu já, falei, já. vai falar só da dor. Não, tá falando do empreendedor aí. Já trouxe dicas valiosas, essa questão do todo empreendedor ter aí uma contabilidade forte, um jurídico Importante. forte, isso aí é muito importante. Depois eu passo meu contato, viu? Opa, tem que deixar mesmo, tem que deixar o contato mesmo. É, verdade. E eu vou perguntar para você agora, Uhum. doutor, exatamente o que você faz e o porquê você faz. Então, sempre que a gente traz os empreendedores aqui, a primeira pergunta que a gente faz é o que é, né, o seu ramo de atividade, para quem tá em casa e assistindo, e o porquê que você foi nesse ramo de atividade. Se foi, de repente, por incentivo de alguém da família, já tinha alguém que tava nesse ramo, ou não, foi por algum outro motivo aí que... Bom, tem que voltar um pouco mais no tempo, né? Eu tenho mais de 50 anos aí de idade, De e vida. a gente não digo, é bem experiência isso, mas por que eu entrei nisso foi um pouco peculiar, porque quando eu era mais jovem, também não sabia o que ia fazer, né? Mas assim, meus pais, como não tinha... Meu pai tinha a 5ª série, só minha mãe tinha só até a 2ª, que naquela época era muita coisa assim, eles eram lavradores, depois vieram para São Paulo, e né, meu pai estudou alfaiataria, então ele já fazia muita coisa. Mas assim, o foco da família sempre foi a parte do estudo para concluir até o nível superior, né? Eu acho que isso é o objetivo de toda a família. Isso, eu acho que, independente de uma coisa ou outra, o diploma, ele ajuda? Ajuda, né? Feliz ou infelizmente, eu acho que tem que continuar, né? Porque é isso que depois vai te abrir mais oportunidades, né? Então, eu comecei assim, na época, na década de 80, a fisioterapia era um ramo extremamente novo. Porque no Brasil ele começou praticamente na década de 60, até um pouco antes, mas o conselho, né, de classe, o Conselho Federal e Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele começou nessa época, né, na década de 60. Se eu tiver errado, alguém me corrija, né? Então, eu não sou aquela bíblia também de falar muito da parte da história, né? Mas é o que eu tenho dentro da minha memória. Aí o meu irmão, ele fez o vestibular e entrou lá em fisioterapia, porque era novo o ramo. Depois ele foi passando, eu tenho 3 anos de diferença com ele. E eu comecei a ajudar, que na época não era computador, era máquina era datilografar, né? Então você vai fazer um trabalho, tinha que datilografar. Então como eu estava fazendo
curso de datilografia, na época que todo mundo fazia. Eu cheguei a fazer isso. Fizemos, eu acho, né? Eu não vou ficar perguntando para vocês, porque para não denunciar muito, todos são jovens, mas é que nem eu também. Eu falo assim, pô, você não tem uma coisa na cara, muita ruga na cara, mas você, né, engana bem. Então assim, eu ajudava meu irmão a fazer os trabalhos dele. Eu achava legal falar de doença, essas coisas. Só que não era muito meu perfil querer fazer medicina. Aí eu tive já alguns probleminhas com dentista. Falando, dentista também não quero não. O pessoal, né? E aí o meu irmão fez a fisioterapia e eu comecei a ajudar a fazer os trabalhos, tudo. Achei legal. Em 88 eu prestei vestibular em Presidente Prudente, que na época então tinha uma faculdade que tinha acabado de abrir, que era uma estadual, que era pela VUNESP, e eu consegui passar. E eu fui no meio do ano, passei no vestibular e tudo, mas eu não tinha aula. Aí eu voltei para São Paulo, fiz mais um pouquinho, uns 3 meses de cursinho, eu passei nessa universidade, na época chamava Faculdade Zona Leste, lá no Tatuapé, na Metrocarrão. E aí eu entrei na FZL, e eu era acho que quarta ou quinta turma, tinha acabado também. Meu irmão era a primeira turma, eu era a quarta, eu acho. E aí eu fiz, então minha trajetória dentro da área foi isso, né? Só que é claro, se você entra na faculdade, uma área também é nova, você não sabe direito, né, quanto... E nessa época, no começo da década de 90, se eu não me engano, tinham 45 faculdades no Brasil na área da fisioterapia. Aí em 92 eu me formei, em 93 fui para o Japão, lá comecei a estudar, comecei a trabalhar também, mas numa questão de 10 anos... 45 faculdades de fisioterapia que tinha na época, num período de 10 anos, foi para 450 faculdades no Brasil todo. Cresceu demais. Então a área, ela sofreu assim, né, que saía em novela, saía, né, fisioterapia e tal, um negócio legal, né, diferente. Tá. Por que eu tô aqui ainda assim, insistindo nisso? Porque a pergunta também que eu vou fazer para vocês é: você tá com uma dor no joelho, você tá com uma dor na coluna, aí você vai para o ortopedista, aí você faz uma batelada de exames, aí ele vai te medicar, vai fazer uma intervenção e depois ele vai te falar assim: Eduardo, Vlad, vocês vão ter que fazer fisioterapia. Qual é a imagem que vocês têm de fisioterapia? A primeira. Com certeza você vai falar assim, cara, não... eu vejo assim, não funciona. Teve remédio, teve isso tudo, agora eu faço fisioterapia. Vou ficar fazendo isso aqui, não sei se vai ter resultado. Eu, pelo menos, a visão que eu tenho... Eu já fiz fisioterapia e não teve resultado. E quantas Também. você fez? Eu Quantas também. vocês fizeram? 10, 20, 30, 50 sessões. É isso, né? Isso é o convencional, né? É isso. Meu dilema sempre foi assim: fisioterapia demora e no final não dá muito resultado. Esse sempre foi o meu dilema. Sim. Por isso que eu também fui pro Japão, porque assim, vai lá, você vai tentar estudar acupuntura, massagem, né? Eu falo assim que é oriental e tal, mas na minha cabeça ele não entrava assim, você chegar e falar assim: essa técnica ela tem 1000 anos, por isso que ela funciona. Isso não é resposta, né? Como assim? Porque tem 1000 anos que tem, né? Se você for pegar a história da dor, a primeira Sempre. técnica é massagem. Porque se você bater seu joelho ali na árvore, você vai se massagear. Então essa é a terapêutica que eu considero uma das mais antigas do mundo, junto com a acupuntura. Mas talvez até antes que a acupuntura. Sim. Nesse sentido, né, o animal ele vai tentar, vai lamber, vai se massagear. Então também o conceito ele não é que eu estou dizendo, não estou criticando ninguém. Mas é o que tem para hoje. A eficácia, né? Exatamente. Então você vai tentar fazer de alguma forma isso. Então meu foco ele começou por aí. Eu tenho que entender e fazer uma coisa diferente. Resolva, né? Que resolva. Mas que vai resolver. Né? Então dentro que eu estava lá no Japão, então... Depois que eu comecei a aprender as coisas, aí eu fui trocando e vertendo o meu trabalho nessa área da reabilitação, né? Até que em 2008 eu conheci um fisioterapeuta num clube chamado Kashima Antlers, que é o clube do Zico lá no Japão, que o pessoal fala clube do Zico, não é que é dele, né?
Mas é que tá no Ele nome tá não. lá. Porque assim, na época, nesse boom, né, do futebol no Japão, que foi na década de 90, o Zico ele foi convidado por uma empresa chamada Sumitomo Irons, que é a Sumitomo, que ela é uma... É tipo a Vale do Rio Doce, Sim. a siderúrgica. Que também tinha, né? Então, nessa época, como o pessoal gostava muito de futebol, aí chamou, né, uma celebridade, né, do Brasil, que era o Zico na época, e falou assim, ó, o que você precisa para você montar aqui um clube de futebol e vão montar uma liga? Começou de lá. Então, ele começou a levar jogador de futebol daqui do Brasil e tal. Então, nessa época, aí desenvolveu todo o futebol japonês, né? O pessoal gosta demais. 2008, 2009, eu conheci a equipe que estava até então, do técnico professor Oswaldo Oliveira, que ele foi do Corinthians, né? Ele foi do São Paulo, Sim. foi Fluminense, do Rio de Janeiro. Então, ele tinha uma equipe técnica, e essa equipe técnica ele tinha lá o fisioterapeuta, Dr. Alex Evangelista. Então eu conheci, eu comecei a fazer um trabalho, né, paralelo, não fui para dentro do clube, né? Mas eu fiz um paralelo para divulgar também a fisioterapia do Brasil, porque eu acredito ainda que ela está muito à frente, sabe? Apesar de, né, do resultado não ser tanto assim, mas eu acredito muito porque o brasileiro não tem equipamento, mas tem isso aqui. Sim. Jeitinho, Guerreiro, né? E Brasileiro é tem O guerreiro. famoso jeitinho. resiliência, sabe? Resiliência, ele tem uma capacidade adaptativa muito grande. Verdade. Então, eu sou naturalizado japonês, mas eu tenho bastante orgulho de poder ter nascido no Brasil e ter tido a oportunidade de estudar aqui, né? Então, isso não posso ficar, sabe, desmerecendo uma outra, porque senão eu vou estar cuspindo no prato que eu comi. Eu acho que isso não é certo. Sim. Né? A gente tem que reconhecer, né, a César o que é de César. Tem que reconhecer isso. E aí, como eu estava lidando com pessoas, aí eu comecei a também lidar com alguns jogadores de futsal. Porque o futsal também era bem, assim, bacana, né? Mas qual que é a diferença do pessoal que trabalha em fábrica no Japão e de um esporte do alto rendimento? Aqui é claro, as duas vão estar usando o corpo, fazendo movimentos repetitivos, e aquilo em algum momento vai disparar a dor. E no ambiente do Japão, por exemplo, na época, hoje não está tão assim, mas na época era assim. Se você faltar 3 dias onde você está trabalhando, você é mandado embora. Troca. Então vamos supor que você aperta parafuso o dia inteiro. 12 horas. 14 Vai dar horas. problema. Cara, você vai ter dor no punho, vai ter dor no cotovelo, vai ter dor na mão, vai ter Nos dor no ombro, ombros, vai. no joelho, porque a Isso de posição domingo a domingo, né? você fica o dia inteiro. Todos os dias. Aí você tá com uma dor, aí você vai lá pro hospital, aí o cara vai te dar um remédio, esse remédio é para uma semana. Mas você não pode esperar uma semana. Você tem que fazer de tudo pra você voltar. Porque 3 dias seguidos, para a linha de produção, de um lugar que produz ali, vamos supor, 500 carros por dia, se você parar, tem que estar alguém no teu lugar. Só que você já está treinado para fazer aquilo. Então é aquela coisa do brasileiro da manha, né? Uhum. Da resiliência. Nem todo... A parafusadeira, cada um ele tem... Mesmo que todos eles tenham o mesmo torque, ele fecha com o mesmo torque, mas um tem um motor que é mais rápido, um motor que é mais lento, porque ele está mais usado, menos usado. Então, isso tudo ele reflete no seu corpo. Porque a hora que ele dá o torque aqui, você tem que segurar o tranco no braço. Então, você pega uma parafusadeira nova, ele vai te dar um tranco violento, praticamente o dobro. Sim. Então, chegou um momento que eu fazia a parte da ergonomia de bancadas, dentro do que eu fazia da reabilitação, para manter a qualidade e a produtividade, né, do setor de onde eu trabalhava. Então, eu comecei a fazer esse trabalhar com cargo de chefia, para dar uma condição ergonômica melhor para a pessoa trabalhar. Eu consegui implantar isso lá dentro da empresa de uma forma que eu mostrava para eles, conforme estatísticas, né, e números, que se você tiver uma pessoa que não está sentindo dor, a qualidade aumenta, a produtividade aumenta e a segurança aumenta. Ah, sim. Né? Que são 3 pilares que a gente vê assim no sistema começou da Toyota.
que o mundo inteiro chama de toyotismo. Isso, ele cabe também dentro da reabilitação, ele cabe em qualquer lugar. Então, eu trouxe esse conceito para a área da saúde. Show. Né? Então, assim, eu preciso que o meu funcionário, ele não falte. Só que eu tenho que melhorar essas coisas. Mas e se ele faltar? Então, na época que eu fazia, eu levava para minha casa, fazia fisioterapia nele, de graça, para ele não precisar ficar faltando 3, 4 dias. Caramba. Né? Isso lá no Japão. Lá no Japão. Isso no Japão. Aí, 2008, veio lá a crise econômica, né? Teve uma quebradeira de bancos, né? O Lehman Brothers dos Estados Unidos foi a maior que teve a bolha, e depois, isso leva 6 meses para chegar no Japão, essas crises mundiais, mais ou menos isso. Esse ano foi mais rápido. Foi em 3 meses, foi uma quebradeira que foi a época que tiveram demissões em massa. Então, às vezes, o governo japonês estava dando dinheiro para a família brasileira para voltar para o Brasil. Estava dando dinheiro. Dava $5.000, mais ou menos, para cada um para voltar. Porque foi uma crise bem pesada. Então, o perfil do meu paciente já não era mais dor no ombro. O perfil do meu paciente já era dor de cabeça. Por causa da tensão. Fica pensando o dia inteiro. Você perdeu o emprego. Você estava estável por, sei lá, 10 anos. De repente, vem uma coisa e tira tudo de você, aí você tem... Aí você comprou casa, você comprou carro, seus filhos estão na escola. Você já fica... Como é que você Zerou. paga tudo isso, né? Zerou. Tinha gente que ficava dia e noite pensando que... Ok, o Japão me deu $5.000 para eu levar minha família. Então, tem filho, filha, esposa e, vamos supor, 4 pessoas. Você deixou o ensino médio para ir para o Japão. Você não precisa pensar muito. Porque é assim, você vai apertar parafuso. Se estudar. Né? Esquerda, direita, aperta, acabou. É braçal, né? Não tem jeito. Tirou, Verdade. vai pro Brasil fazer o quê? Como? Com $5.000. Você faz? Não faz. Você vai comprar um carrinho de sorvete, de pipoca, ou seja, alguma coisa, vai começar tudo de novo. Então, imagina você com 40, 45, 50 anos já nessa situação. Né? Então, a mentalidade, né, de muitas pessoas é que não pensar no futuro, é só aqui no futuro próximo. Pensa no hoje. Né? Deixa amanhã. Você Depois eu penso. Amanhã eu penso. Não, vou comprar, eu não vou ser mandado embora. Eu tenho aquela falsa sensação Ilusão, né? de estabilidade. O tal da zona de conforto. Zona de conforto para o empreendedor, ela é bem perigosa. Não pode. Né? E aí, doutor, hoje, então vamos pensar assim, eu vou falar até do meu caso, eu já passei com... você passa com pessoas que fazem aquela acupuntura. Uhum. Acupuntura e também tem quiropraxia. O que você faz, doutor, não é exatamente isso, ou é semelhante a isso. Para quem tá vendo, fala assim, deixa eu entender. Tá. O que é realmente... E assim, é acessível para as pessoas? Porque assim, às vezes as pessoas falam, poxa, o cara vai tirar a dor minha, pô, em 15 minutos ele tira a minha dor. Isso é acessível? Uhum. Porque você fala, pô, isso aí deve ser muito caro, eu não tenho condição. E às vezes não é, né? Então isso é a dúvida. E emendar mais uma pergunta junto com a do Vlad também. Diga lá, Eu tive problema, que eu já usei fisioterapia. Na época que eu abri o escritório lá, 13 anos atrás, ficava 16 horas no escritório, 18 horas no computador, Uhum. e eu comecei a ter problema no pulso, Uhum. E eu praticava Muay Thai na época, né? Então, 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu tive até que parar o Muay Thai, por causa que eu tava com o pulso bem zoado, acho que por causa do movimento repetitivo. E eu fui atrás de médico, eles me indicaram fisioterapia e acupuntura. Fiz 15 sessões de fisioterapia, 15 de acupuntura, e eu acabei fazendo mais acupuntura por fora, porque eu vi que não tinha resolvido o problema. Fiz até uma que eles ligam lá um carvão, um fogo e colocam. Tá. Fiz tudo que era possível. E melhorou a dor assim que eu sentia constantemente, mas até hoje, se eu fizer flexão de braço, por exemplo, eu ainda sinto o pulso. E aí a dúvida é assim, o que o senhor traz de proposta? É para tirar aquela dor imediata? Ou é algo assim, tipo, que no meu caso, eu acredito que seja algo crônico já, porque eu já tenho há 10 anos aí o problema no pulso, né? Embora eu não tenha mais a dor que eu tinha há 10 anos atrás, mas se eu fizer flexão, eu ainda sinto ali. Eu não consigo fazer uma flexão confortável, vamos dizer assim. Só não pode conhecer o Diogão. Não pode.
Então, aproveitando a emenda aí do que o Vlad trouxe sobre ser acessível, tudo, eu queria saber também se é para aquela dor momentânea ou se é algo crônico também o senhor... Bom, vamos por partes, né? Vamos. Eu tava falando do esporte Uhum. e do trabalhador lá, porque é aquela coisa, o paciente quando vem para qualquer área da saúde, ele vem pela queixa. Sim. E a queixa, ela é a dor. É. Porque é o sinal vermelho que o nosso corpo ele vai dar, fala assim, alguma coisa não tá certa aqui. Se você comer uma coisa ruim para você, vai te dar uma dor de estômago, vai te dar um desconforto gastrointestinal, desse jeito. E para mim não é diferente também. Então, no desenvolvimento de técnicas, quais são os pontos principais? Aí eu sou meio metódico com o negócio do 3, né? Do número 3, sabe? Uhum. Porque três coisas são mais fáceis de você guardar do que eu falar 10 aqui, né? Ah, De sim, 10 você vai guardar sim. 3, né? É. Então vamos pro 3. Já vai logo no 3. Então, primeiro, né? Tem que resolver na hora. Eu preciso te entregar um resultado. Segundo, o resultado ele tem que ter uma durabilidade. Ele não pode se chegar em casa e voltar. Uhum. E a outra é que eu não posso ter um ambiente controlado. Não posso depender de ambiente controlado nem de equipamento. Porque se acabar a luz, se tiver um apagão, ou se eu estiver na faixa de Gaza, e aí? Ah, não consigo fazer. Preciso A do pessoa vai ar-condicionado. Vocês vão estar do mesmo jeito com um problema lá que não consegue resolver. Uhum. Então, desses 3 pontos, aí eu comecei a pesquisar mais do que o pessoal não faz. Então, as técnicas que vocês falaram aqui, são técnicas que são comprovadamente, né? Você tem a ciência, ela prova tal, mas sempre tem alguma coisa que interfere, por isso que não funciona para um, não funciona para outro, vai e volta. Então, vamos dar proposta. O que eu faço, ele está baseado na ciência mais ocidental. Tem um pouco do conceito oriental? Tem, né? O que eu faço é muito parecido com shiatsu, que é pontos de pressão. Sim. Só que eu não uso ponto de pressão da acupuntura. Porque são conceitos diferentes e que eu não tenho conhecimento. Eu sou ignorante em acupuntura. Eu aprendi na faculdade, mas muito pouco. Só muito base. Então, isso não resolve. Sim. Então, eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho um mínimo de dominância. Eu sei o conceito, né? Então, o que eu aprendi na faculdade são coisas assim, são técnicas francesas, americanas, inglesas. E que esses países eles já passaram um filtro. Esse funciona, esse não. Depois eu acabei caindo numa área chamada neurologia. Porque se eu quiser te ajudar a resolver o problema, eu tenho que ir em cima de quem comanda o sistema, não quem executa. O seu punho ele executa, mas o comando ele é central, é do cérebro. Então hoje, na primeira sessão, eu consigo te entregar um resultado. Não consigo te falar quantos %. Então vamos pensar assim: 0 é nenhuma dor. 10 é a dor máxima, a pior dor que você já sentiu na sua vida. Faz um movimento com força no seu punho agora. Talvez uma flexão, Pode quem fazer sabe. lá, vai no sofá, faz Faz uma flexão ali, Eduardo. Vamos Aí ver. você traz lá. Traz essa dor de Se volta você pra quiser gente. também, sei lá, coluna, qualquer coisa. O meu o que pega é o ombro aqui. Eu Pescoço. tenho, o meu Então, é esse aqui. Se você olha pra cima, olha pra baixo, já dói. É isso? Se eu fizer 3 flexões, eu já começo a Já dói. sentir que ele já tá querendo... Tá. Aí dá um número pra mim, assim, de 0 a 10. Quanto que tá? 0 é nada, 10 é o máximo. Ah, não, Agora. é 3, assim, né? Tá. Não é O meu igual eu já meu tive é lá isso no aí, passado. 3, 4. Tá. Por aí. Aí, assim, existem... O que eu já fiz, assim, é mapear regiões e determinar situações. Eu consigo fazer uma demonstração? Consigo. Esta demonstração, quanto tempo que vai durar? Mais ou menos entre 24 e 48 horas. Mas a tendência é ir diminuindo a dor. A não ser que você já tenha uma lesão um pouco mais séria. Mas aí eu preciso de exames.
tá? Faz assim um movimento com o punho. Você tá sentindo que a dor tá lá, é isso? Tá. Tá. Não é dor, assim, mas Só sabe... vira um pouco na cadeira, eu só vou até ali, depois eu falo o que é, mas vira um pouco a cadeira que eu vou do seu lado aí. Tá. É assim, é na prática. Na prática. E na hora, pra todo mundo ver. Movimenta a mão. Tá igual. Não, parece que diminuiu. Tenho a impressão que... Conta essa história direito, hein, Eduardo? Não é pra contar que... Qual é a sua Não tô sensação? sentindo mais, Ficou parece. diferente? Ficou. Vai. Vamos lá, Vlad. Sua vez agora, Vlad. Devagar. É isso, Eduardo. E olha pra cima. Dói mais quando olha pra cima ou quando olha pra baixo? Quando olha pra cima. Eu pensei que ele fosse pegar no Tem lá. pulso. Não. Tem Como ele falou, ele precisa de um comando central. Né? O comando central nada mais é que é o cérebro. Né? Então ele vai te mandar, ele vai reprogramar. Nossa, parece que já parou. Agora olha pra cima. Parece que aliviou mesmo, né? Parece brincadeira. Não é brincadeira não, Vlad, é ciência. Isso, agora você vai virar aqui pra frente. E assim, a sensação, né, pra quem tá vendo, É? eu achei que ele apertava mesmo meu tornozelo aqui. Apertar, né? Que eu vi você apertando. É um ponto, é só uma encostada. Olha. Se eu for colocar pra vocês, essa é uma força de 250 a 300 gramas que eu apliquei. Quando você faz quiropraxia ou massagem do tipo, por exemplo, Seitai que eu faço, essa força é de 1 quilo, de 1 até 10 quilos de força que coloca. Então já vamos entender assim. Vou fazer o que o AB faz. Vou apertar aqui. Quando tiver dor, eu vou apertar aqui. Quero empreender, eu quero entender, eu quero aprender a fazer esse negócio aí, né? Legal, né? Tá? Não é tudo, tá? Sim. Eu tenho um processo aqui. Né? Eu demoro mais ou menos uns 10 minutos, mas depois os outros 5 é destrava. Sim. Com vocês, eu já fiz esse destrava direto. Então, se eu fizer todo o processo, Aí é... provavelmente, por exemplo, o seu punho, eu preciso de 3 sessões. A sua cervical precisa de 3 ou 4. Não volta mais? Aí eu vou te ensinar como que você vai se destravar. Essa é a diferença. Eu não vou guardar... O seu corpo não pertence a mim. Então, cada um ele tem uma área em que você faz a pressão e o corpo ele reage. Mas isso é extremamente, assim... A técnica ela está em cima da neurologia. Interessante. E um mecanismo que se chama neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro que está controlando o corpo de se adaptar à posição, alguma coisa do ambiente. Por isso que eu não vou ver quantos quilos você tem, se você tem pé chato, se você... Né? Existem outras coisas que eu acho que são mais importantes. E que a nível de investimento, isso vai... Então, vamos supor, se você você tem uma pessoa para você fazer massagem, e normalmente a massoterapia é 1 hora de sessão, tá? E aí você vai pegar uma pessoa que, vamos lá, alguém que faz crossfit, todo fortão. Imagina você massageando esse cara 1 hora. Quantos caras desses você vai conseguir atender num dia? Poucos, né? Porque você... 5 ou 6. Né? Eu atendi já 70 em um dia. Só fazendo isso. Porque eu imprimo força de 300 gramas. Então, o outro ponto de desenvolvimento de técnica, assim, quanto menor o gasto energético do operador, melhor. Você pega um cara lá que carrega pneu todo dia. O pneu tem uns, sei lá, com roda tem uns 10 quilos, né? Com certeza. Hoje em dia, o que as fábricas fazem? Você tem um robô lá que pega o pneu e coloca para você só encaixa lá e parafusa. É a mesma coisa. Então, ao invés de você conseguir fazer 50 cal, você vai fazer 500. Então, o princípio da produtividade, ela vem de até quanto
que você vai depender do gasto energético que você imprime dentro do teu trabalho. Então, eu sempre trabalho com menor gasto energético para mim e para você. Você sentiu dor na hora que eu apertei? Não. Sentiu Nenhum. dor na hora que eu... Não. Isso porque eu fiz por cima do seu tênis. Você tá com o tênis camo alto ainda. Então, eu tive que empreender um pouco mais de força. Por isso que foram 300. Porque se você tirar o sapato e você fizesse só de meia, por exemplo, descalço, aí você praticamente vai olhar e falar assim, pô, você não fez nada. Você nem apertou direito. Exatamente. E aí não deu tempo nem de hipnotizar. Porque a hipnose, ele leva um tempo para fazer. Você tem que ficar lá, vai, volta, né? Eu não sei, né? Não é que eu tô banalizando, tá? Desculpa que você que é Ô, doutor, hipnoterapeuta. e o senhor fez a faculdade de fisioterapia, a Sim. fisioterapia tradicional, Sim, como todo fisioterapeuta. sim. Mas além disso, o senhor fez outros cursos, especializou. O que Eu tem além aí? fiz. Qual que é o... A cereja do bolo. É. Tem uma cereja aí. e tem. Vamos falar do pulo do gato, né? Mais fácil. Para mim, o divisor de águas foi ter feito imersão num grupo de dor orofacial em odontologia, na faculdade de odontologia. Um grupo de... Dor orofacial e desordem temporomandibular. Falou Só em aqui, ó. inglês É pra só mim aqui, ó. agora. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Ah, Tá? É o nome mais E quem mais lida técnico. com dor de cabeça, Aham. muito assim, é o dentista. Porque vamos supor, você precisa fazer um canal. Aí você fica lá de boca aberta. Se ele te deixar 45 minutos, vai começar a doer aqui, ó. Começa a doer aqui, ó. A articulação aqui, ó. Se você não fizer nada, isso vai virar uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela vai começar a vir para a cervical, pescoço. Se você deixar, ele começa a descer. Aí desceu, aí começa a ficar tudo rígido aqui, né? Aí o braço não levanta. Sim. Aí você não fosse Pescoço colo. pesado, né? Você fica... Aí vai chegar uma pessoa e vai falar assim, você tem fibromialgia. Então, muitas vezes, quem é fibromiálgico, ele tem um problema nessa articulação aqui da mandíbula com a parte do crânio. Então, se a gente conseguir resolver aqui, Você resolveu. consigo resolver o resto. Os outros problemas. Né? Fibromialgia, ele passa a ser aí o mal da década também, sabe? Mas por quê? Porque a pessoa, vamos supor, você tem tantos sintomas no corpo todo que, assim, o músculo ele fica rígido, ele fica fibrosado. Mialgia é dor do músculo. Então isso quer dizer que o músculo está fibrosado. Qual é a causa disso? Às vezes é psíquica ou às vezes é física. Sim. Então, dor é uma sensação emocional, desagradável, que pode ou não ter uma lesão tecidual. Então, você pode ter tomado um soco, ou você pode fazer, putz, amanhã tem um boleto que eu não posso deixar de pagar, e aqui, nossa senhora, não estou tendo como resolver esse problema. Aí vem os juros. O que vai acontecer? Você não trava o dente? Quando você está passando uma situação, né, crítica e tal de tensão, você trava o dente. Começa a dar dor de cabeça. O pulo do gato hoje, para resolver o problema da dor crônica e às vezes da aguda, porque a aguda é assim, até 3 meses. Vamos supor, você bateu o seu cotovelo lá na parede. A ciência hoje enxerga que essa dor aí, você tem uma remissão espontânea. Ele melhora um período de até 3 meses. Se ele perdurar por mais de 3 meses, então ele já vai para um estado mais crônico. Então essa é a diferença, né? O que é o agudo e o que é o crônico. E o crônico, quando você tem uma dor crônica, o seu cérebro ele começa a já engatar umas outras coisas, vamos supor, para você toma cuidado, né? Pra você não bater, porque tá doendo lá. Que nem unha encravada, né? Quem já teve, o sapato aperta, aí você troca o sapato, vai usar Crocs, né? Então é isso. E tudo onde você anda, você toma cuidado pra não dar aquela topada, senão dói pra caramba, né? Então aquilo é um estado crônico. Né? Então, todas essas situações que a gente vai estar lidando, a análise ela tem que ser muito rápida. Então, quando eu entro num ambiente, então vamos fazer um podcast, eu já sei onde vocês vão ter dor.
Porque eu já fiz análise aqui da face, da posição da mandíbula, tamanho, comprimento, dente, se a mandíbula está para frente, para trás, eu vejo a postura e já sei onde eu tenho que apertar. Já faz uma anamnese completa. Caramba. Já analisa por analisou completo. a gente aqui já. Exatamente. Eu vi Deixa eu até me arrumar na cadeira eu vi agora. eu vi vocês atravessando a rua, andando ali, Andando. subindo, descendo, aclive, declive, subir escada. Isso, para mim, é automático. É. Né? Eu sempre tenho dito para meus alunos. Eu hoje enxergo as pessoas como linhas. Linhas, assim, passando. Uhum. Então, se eu entender qual linha está, eu sei qual é a estrutura que está sofrendo mais estresse. Então, músculo é assim, né? Você vai fazer aquele treino gostoso, que fica tudo dolorido, né? Pois é, então. Né, Vlad? Fica com dor aqui atrás, né, tal. O músculo, ele tá sofrendo um estresse, ele está fazendo lesões, ele faz micro lesões. Depois, se você insistir, ele faz uma macro lesão. Aí ele rasga o músculo, ele dá uma distensão, etc, rompe. Leva um pouco de tempo, mas, né, tá? Então, o corpo, ele se encarrega disso. Quando você tem lesão recorrente, fica lá digitando, faz força, não faz, tal, e você insiste, seu corpo vai começar a usar músculos que até então não deveriam trabalhar para ajudar o vizinho. Para compensar. Exatamente. Tá. Então, quando eu faço essa parte que nós chamamos de destrava, eu estou dando um sinal para o corpo postural, né, local, porque depois ele faz o resto. Tipo, sai daqui, vizinho. O negócio não é com você, não. É com esse. Assim, ó, agora você começa a trabalhar. Pum. Né? Então, uma analogia um pouco mais simples, um pouco mais Sim. fácil de se fazer, vamos supor assim, nós temos a luz aqui, a rede elétrica. Você tem a lâmpada, você tem os fios, você tem o interruptor, aí depois você tem o disjuntor, a caixa elétrica, e você tem a rede total lá de fora que vem do... Né? O cérebro, ele é o geralzão lá, né, que distribui a energia. Aí você tem a caixa aqui, você tem o disjuntor, né, você tem o interruptor, que são a coluna e os nervos. E a lâmpada são os músculos. Então, se o músculo ele está com algum problema, se a lâmpada ela está piscando, o problema pode ser na lâmpada, o problema pode ser no fio, o problema pode ser no interruptor, o problema pode ser no gerador lá de fora. Essa é a análise. Então, às vezes, se o problema for no fio, não adianta você trocar a lâmpada. Que vai continuar. Vai continuar. Né? Então, esse é o teste. Então, fisicamente, né, se a gente trocar, então nós já começa a analisar, né? Porque pode ter passado um rato ali na fiação e pode ter comido o fio. Isso. Aí, se você sobe lá, o ratinho tá morto porque ele tomou um choque, mas aí ele comprometeu o fio. Ok. Mas e quando você não sabe se ele tá dentro do cano, dentro lá da parede, se você não sabe? Você vai tentar ver se o interruptor, se ele quebrou, né? Mas e se não quebrou ali? Se tá tudo ok. O fio tá ok, você colocou lá um multímetro, você mediu, aí você foi lá, tá tudo ok. É a parte de fora. E aí, a parte de fora? Como é que nós vamos Como fazer? faz? Pois é. Né? Então, por isso que eu caí dentro da neurologia, porque tem que entender o sistema que controla. Tudo, né? Desde o central Exatamente. até de uma ponta a outra. Eu tenho que entender o que a célula muscular e o que as outras células elas fazem, como que funciona o sistema de defesa, sistema imunológico, sistema inflamatório. Preciso entender as células nervosas, quem comanda, quem repara, quem faz a regeneração de uma lesão. E eu tenho que entender o mecanismo para onde essa informação vai para o cérebro, porque você tem coordenação motora. Você tem uma coisa que nós chamamos de propriocepção, que é a capacidade de você perceber como você está. Então, nós não estamos vendo nossos pés. Se eu pedir para você, pega o segundo dedo do pé e cruza por cima do dedão do pé, você consegue fazer sem olhar. Faz assim com o dedão do pé. Você vai conseguir fazer. Isso se chama propriocepção. Aí é que está o pulo do gato. Você lidar com propriocepção. E a propriocepção, para você saber se você está com o braço cruzado, com a mão fazendo assim e tal,
Você tem uma área do cérebro que é antiga, chamada de cerebelo, que é quem controla todas as ações do movimento e é responsável pela automatização dos movimentos. Você aprendeu, quando era criança, a andar de bicicleta. Então, no começo, fica lá, né? Você precisa de uma rodinha, né? O seu pai precisa ficar segurando atrás, né? O pai, o tio, a avó, sei lá, a mãe. Aí chega uma, vai que eu tô segurando. Mas aí ela solta e você continua indo pensando que tem alguém atrás. Então, você já está desenvolvendo o equilíbrio. Aí chega uma hora que você consegue tirar uma mão, tira a outra. Aí você vira o guidão para a direita, para a esquerda. Aí você consegue dar mais velocidade, menos velocidade. Aí você começa a ouvir música pedalando. Aí você tá mascando chiclete, tá olhando para lá, tá olhando o celular, tudo pedalando, com equilíbrio. E quem faz isso é o tal do cerebelo. Tem outras estruturas, mas aí vai ficar muito chato, né, para quem tá ouvindo. Então, esta capacidade, quando eu comecei a entender, eu não descobri nada, tá? Isso tá na ciência. Sim. Se a gente pegar qualquer livro ali de neuro, ele vai falar isso. Eu só estou pegando todas as informações e eu postulei uma hipótese. Eu não tenho certeza ainda, entendeu? Eu tenho uma hipótese aqui. A hipótese aqui, assim, que eu estou começando a desvendar é que se eu apertar uma área do pé, esta informação, ela chega no tal do cerebelo e ele traz uma informação que nem você sabe o que é, de posição, de postura. Então, isso eu chamo de recarga. Você tem um computador, né? Aí a gente tem a CPU no computador, aí nós vamos ter memória RAM, né? E aí nós vamos ter pendrive lá. Então, essas memórias, a memória RAM chama memória é uma memória aleatória, tá? Sim. É uma Random Access Memory. Então, é uma memória de acesso randômica, que é randomizada. Então, ele está em qualquer lugar de lá daquele negócio. O cerebelo, ele vai fazer... Ele é como um pendrive. Só que aí a CPU, ela tá lá, né? Você precisa ter a conexão lá. Uhum. Então, se você pegar do computador e você tirar o pendrive, você já perdeu, Acabou. né? Você perdeu. Perdeu. Então, essa também é uma outra analogia que talvez fique um pouco mais fácil de entender. Você dá como se fosse um reset. Exatamente. Exato. Na verdade, não é muito... Tem coisas que são reset. Eu tenho que resetar, mas eu não consigo resetar totalmente. 100%. Para resetar, a gente tem que apagar. Sim. Você tem que fazer shutdown, né? Você tem que apagar o computador e começar... Você tem que reiniciar o computador, Isso. né? No caso da recarga, eu só vou... Vamos supor, você tem lá um arquivo, não sei o que lá, XLX, que é o Excel. Sim. Aí você vai lá, né, no arquivo, você clica nele. Aí ele vai buscar lá... Você não sabe de onde que tá, ou nem do HD ou do pendrive, você não sabe onde que tá. Ele vai simplesmente... Você já tem um comando para ir buscar e trazer. Então, você vai recarregar a informação. Isso que eu fiz nos pés de vocês é a recarga. Sim. Por isso que a técnica ela é chamada de reload, que é a recarga proprioceptiva. Muito bom. Levamos 1 hora, né? Acho que pra falar. Uma hora, né? pois Nossa, é, o eu nosso tô vendo aqui tempo que o já tempo está tá indo pra- acabando. tá E reta assim, final. Você sabe que é eu tô sempre uma vendo? aula, né? É sempre uma aula. Você sabe qual que é a minha sugestão? A gente fazer Diga. uma série. Eu Tem acho. que ser, porque eu acho tem que dá, bastante, porque tem bastante muita informação. Porque Tem uma hora muita voa, informação. Eu queria fazer mais uma pergunta Assim, ainda, porque claro. a gente, Tempo a corrido, gente chegou lá né? em 2008, quando você tava lá na Toyota, lá no Japão, sim. atendendo o pessoal. Uhum. E de lá pra cá, como que você começou a empreender? Como que você saiu ali? Porque lá você tava ainda trabalhando pra uma empresa, né? E você começou a empreender aqui no Brasil, depois você veio pra cá. Como que se deu isso? Porque como a gente fala aqui de empreendedorismo, acho que é importante, né? E pra Temos nossa uns audiência, 4 né? minutinhos Boa, aí. Puxa vida. Vamos lá. Pra eu correr aí um pouco mais de 10 anos, né? Então, vamos lá. Um pouco menos de 10 anos. Em 2008, eu saí de onde eu estava trabalhando. Comecei a fazer fisioterapia. Meus pacientes com dor de cabeça. Vim para o Brasil. Fiquei até 2017 fazendo estudos com dentistas. Fiquei praticamente aí quase 10 anos na odontologia. Então, em 2014, me abriu uma oportunidade para fazer mestrado em ciências odontológicas. Eu não sou dentista.
Mas eu vou cair. Você tá no meio do dentista, você tem que falar do dente. Sim. Não posso falar do músculo, daqui da perna. Aham. Então eu concluí isso em 2016. Tá? Concluí e provavelmente, pelo que eu vi, em 2016 até então não tinha alguém que não era dentista que fez o mestrado nessa área da odontologia. Então, em 2016 eu fui o primeiro fisioterapeuta da América do Sul a fazer mestrado em odontologia. Então eu abri um precedente que outros profissionais podem fazer também nessa área da odontologia. Ah, legal. Desenvolvi técnica. Então, a partir daí, voltei para o Japão em 2017. Aí eu comecei a clinicar e começou a vir alunos querendo fazer o que eu faço. Então, a partir dali, fui formando. Em um ano, formei 50 pessoas. E aí, algumas delas começaram a falar assim, posso fazer o doutor da dor na minha área? E aí, em um ano e meio, eu já tinha 9 clínicas do doutor da dor lá no Japão. E assim, cada lojinha é como uma franquia, uma micro franquia. Sim. Eu vou em tal lugar, eu faço a mentoria, ajudo a atender o paciente mais difícil. E assim, depois eu vou... É como andar de bicicleta de novo. Vou segurando atrás. Vai indo E o aí. aluno Faz vai isso, sozinho. faz isso. Aí eu começo a ir sozinho. Legal. Como solta. Que é a questão da franquia, né? Então, assim... O que eu faço hoje, né? A gente já temos franqueados, né? Sim. Temos credenciados e franqueados. Então, hoje, eu continuo ainda na parte mais técnica, né? No acadêmico, porque é preciso, eu não posso parar de estudar. Mas não é porque eu não posso parar de estudar porque eu gosto, porque eu sou nerd nem nada. Eu faço isso pelo meu aluno, faço isso pelo franqueado, faço isso pelas pessoas que estão acreditando no trabalho aqui. Porque o meu sucesso vai ser o sucesso deles, é o meu sucesso. Sim, com certeza. Então, de forma alguma, eu posso deixar isso. Então, para isso, eu tenho que continuar estudando. Muito bom. Né? Então, ano que vem, eu começo a fazer doutoramento em odontologia. Já é diferente de você falar de ciências odontológicas. Agora, eu faço o que o dentista realmente faria, numa área um pouco mais profunda. Então, vocês também estão sendo pioneiros em ouvir falar, né, disso na rede, né? Eu dou nuances, né? Então, tem Instagram, eu dou nuances, mas não estou sendo categórico como eu estou sendo agora, né? E eu vou estar propondo para a escola de odontologia da USP em começarmos a desenvolver estudos dentro da área da neurologia odontológica. Porque hoje nós começamos a entender e ver que alguns pacientes têm problemas de raiz do nervo, que você tem que fazer lá um canal, e se você não fizer, começa a te dar fascite plantar. Começa a dar dor na coluna. Isso é da odontologia. Show. Doutor, vou ter que ser o chato de interromper. Ainda cheguei atrasado, né? Ainda. Ó, mas já vou ficar o convite para uma poder prova. vamos gravar Vamos uma Sim, segunda oportunidade. Claro. Nós vamos ver a nossa agenda aqui. Marcar a agenda aí. Pra gente, de repente, até fazer um demonstrativo. Pegar, já preparar aqui preparar aqui pra gente fazer um demonstrativo aqui, pra ficar bem legal. Sim, isso vai ser né? legal, inclusive pro pessoal, pro isso. público dar uma Com olhada, certeza. né? Pra ver como funciona. Muito bom, esclarecedor, né? E quem quiser hoje ser um solto no pescoço franqueado, aqui. como que funciona? A pessoa tem que ser da área já, né? Provavelmente. É assim. No Brasil existem práticas integrativas, chama PIX, né? Não é o PIX de pagar, né? É o PIX de CS. Práticas integrativas, isso é aceito pelo SUS também. Então, isso inclui o massoterapeuta, o acupunturista que não é médico e não é fisioterapeuta, não é da área de saúde, mas antes da legislação ela entrar nos conselhos de classe, então já tinha acupunturista. Sim. Então, a gente tem um número que nós vamos deixar aqui, né? Quem quer aprender a fazer franquias, etc. Então, nós vamos estar ajudando também a fazer isso. Legal. Os cursos. Então já o momento agora. Deixa o né? contato de vocês, Deixa eu só pegar a rede social. novo aqui, porque o número novo eu não
Não decorei E ainda. E não vamos se despedir, não. É até logo aí. Claro, vamos Vamos abrir uma segunda próxima, oportunidade. Uma hein? próxima data. Vamos. marcar Deixa a uma rede próxima social de data. vocês, Tá. doutor. Sim. E um contato Vamos. para quem quiser. O contato, para quem quiser falar, vai falar direto comigo mesmo, tá? É o 11, é o 999 24 8888. Devagar. 999 24 88. Tá. Tá? E rede social? Rede social, Instagram é DR da Dor. DR da Dor. @ dr.dador. Aí você acha o Instagram. Ótimo. O site é www.drdador.org. Tá. .org. .org, isso. Ótimo. E nós vamos estar montando aí um instituto, nós vamos estar fazendo aqui clínica escola. Legal. Legal. Muito bom, Du. Vamos agradecer agora, Vamos. né? Foi muito rápido. Eu olhei Foi ali e rápido. falei, não, que eu Podia acho ser que umas 3 horas aí. Falei, Podia. acho que a produção acelerou esse relógio, porque não é possível, né? Tem assunto aí para muita coisa. Muita Gente, coisa. muito A obrigado gente pela que presença agradece. de vocês. Foi Eu que agradeço. bem Muito legal bom. e vai ter que voltar mesmo, porque eu fiquei com um monte de pergunta aqui para poder fazer, né? Com certeza. E para vocês que chegaram até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, comentar, porque isso fortalece o nosso canal no YouTube. Se vocês gostaram disso, assista também nossos outros vídeos, que sempre são vídeos assim com empreendedores, contando aí um pouco da história, né? E Sim. do sucesso. Esse daqui foi muito, muito interessante. Vai ter com certeza aí a parte 2. Aguardem que em breve a parte 2 desse vídeo. Me sigam também nas redes sociais, sigam Última Linha, no Instagram, @ultimalinhaoficial. O meu, sou o Eduardo Nascimento, e sigam também o Vladimir. O meu é @Vladimir com V e 2 R's no final. E terá a segunda parte. Esperem, aguardem. Vamos pedir. A gente Obrigado, agradece. gente. Muito obrigado. Tem que pedir, né? Tem que pedir também, né? Exato. Vai no comentário lá e pede. Por favor. Muito Obrigado. obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.